Muito bem, voltamos com o TV News desta quarta-feira. Muito obrigado a você que está aí em nossa companhia. E ontem o Ministério, nós ouvimos aí, mais cedo, o Videlan falar da questão da participação efetiva do Ministério Público Estadual e também do Ministério Público Federal em toda essa questão envolvendo lá o bairro do Pinheiro. Vamos fazer o seguinte, vamos ilustrar aqui com este vídeo que chegou agora. Muito obrigado a todo mundo da assessoria de comunicação do Ministério Público Estadual. Vamos ver então o vídeo e na volta a gente comenta. É hora de abrir as páginas, os relatórios, os documentos, porque a população não pode ser chamada a evacuar a área e não saber exatamente o que está ocorrendo. Ou seja, se o Ministério Público de Alagoas tiver conhecimento, a população também terá esse conhecimento. Portanto, essa reunião de hoje com a própria Braskem está sendo na sede do Ministério Público Estadual e está aberto à imprensa. É tempo, mais do que nunca, da transparência. E isso nós não abriremos mão. No último dia 15, o promotor do caso abriu o sigilo do processo. Amanhã haverá uma reunião no Conselho Superior. Quinta-feira irei me reunir com o prefeito da capital e essa comissão de promotores. Já conversei com o governador do estado. Estamos tratando agora com a Braskem. Iremos conversar com vários técnicos e organismos nacionais que aqui se encontram. Mas deixando muito claro, nós esperaremos todos os laudos conclusivos, mas estamos defendendo como prevenção que qualquer causa possível humana, ela seja imediatamente mitigada para amanhã ou depois não haver a omissão de dizer podiam ter feito isso e não houve essa iniciativa. Não. O Ministério Público, ele deseja mais do que nunca que a comunidade tenha as respostas necessárias e que os riscos, possíveis riscos detectados, eles sejam mitigados. Muito bem, nós ouvimos aí as palavras do Procurador-Geral de Justiça, o Dr. Alfredo Gaspar de Mendonça. Eu quero, em primeiríssimo lugar, fazer um elogio muito grande ao Ministério Público. É fundamental essa postura do Dr. Alfredo, de toda a equipe do Ministério Público, porque no momento em que nós temos fake news, no momento em que o jornalismo tem sido questionado em relação à relevância do jornalismo, e isso não pode ser questionado jamais, o doutor Alfredo abre as portas. Ouvimos aí com muita clareza o que ele disse. A imprensa é convidada a participar, porque afinal de contas, graças ao trabalho de todos nós, é que nós temos aí a publicidade necessária aos fatos que estão acontecendo ali no Pinheiro. Ah, mas envolve a Braskem. Gente, infelizmente a empresa está ali. Não sei se é a Braskem, mas nós temos que mostrar o que está acontecendo. Por isso é fundamental isso que faz agora o Ministério Público do Estado. Até porque, muito bem disse o doutor Alfredo, temos que fazer antes. Se for uma ação humana, vamos controlar. Se for uma questão da natureza, também vamos tentar agir com alguma precaução no sentido de prevenir algum fato ainda mais grave do que esses que nós já sabemos lá estão ocorrendo no bairro do Pinheiro. Muito legal. Obrigado mais uma vez ao pessoal da comunicação do Ministério Público do Estado de Alagoas. Nesta câmera aqui, agradecendo ao nosso querido Josiel, temos aí uma reportagem sobre acidentes de trânsito. E quem traz os detalhes é este jovem aqui, Fernando Palmeira. Os números de acidente de trânsito ainda chamam a atenção das autoridades e também da própria comunidade, que é preciso ter consciência de que trânsito é algo muito sério e muito grave. A nossa vida também está em jogo quando há irresponsabilidade no trânsito e principalmente para aqueles que não atentam para as regras, para a sinalização e ainda ingerem bebida alcoólica para ir ao volante de um automóvel. Carlos Moro está aqui conosco, é assessor de divisão de estatísticas e acidentes da SMTT e nos fala sobre essa preocupação, fazendo um rápido balanço dos números de acidentes em 2018. Veja só, nós ainda não fechamos a estatística 2018, embora a gente já alcance aí quase 2.000 acidentes, né, durante todo o ano. Né, um grande número de colisões transversais, aquelas colisões de cruzamento,
não é? Onde as pessoas ainda teimam em descumprir e resguardar a própria vida quando aproveita o semáforo, quer aproveitar no amarelo, passa no semáforo vermelho, ou nos cruzamentos no respeito às placas de pare, e aí se envolvem nesses acidentes. As leis estão mais rígidas, cada vez mais, cobrando mais multas mais altas, mas mesmo assim parece-me que muitos ainda insistem em continuar desconsiderando as normas e as penalidades. Exatamente, a gente ainda acha que pode fazer mais. Tá? A gente precisa intensificar a fiscalização, embora as pessoas, a comunidade, como você me falou, reclamam aí da multa, né? Que ela só pensa na multa, mas infelizmente é um mecanismo de coibir, né, os infratores de poder resguardar e salvar vidas. Os números de atendimento aos socorristas do SAMU, por exemplo, ainda estão apontando que os acidentes de trânsito são os que mais mobilizam aquele atendimento médico de urgência. Infelizmente isso é uma realidade brasileira. Não é? Eu acho que as nossas autoridades precisam rever esses números, né, e ajustarem e planejarem de que forma a gente pode realmente coibir e diminuir esses números no Brasil. Mas a Prefeitura, enquanto isso, já começa a avisar de que a cidade vai ser ponteada por, no mínimo, 5.000 câmeras para controlar essa irregularidade. Como é que nós poderemos ver a chegada desses equipamentos aí? Isso poderá melhorar? Com certeza, a fiscalização otimizada sempre vai melhorar esses números, né? E o condutor que costuma respeitar o Código de Trânsito brasileiro, esse aí vai ficar despreocupado com esses novos equipamentos. As mortes no trânsito continuam a chamar a atenção de todos em geral. E aqui em Maceió, o número de acidentes de trânsito, graças a essa irresponsabilidade, esse desconhecimento ou ignorância da norma e de sinalização, ainda estamos amargando muitos acidentes graves com a vida valiosa que se vai, além do patrimônio e a paz no trânsito que, infelizmente, está demorando a chegar. Com as imagens de Chico Nogueira, Fernando Palmeira, para a TV Mar da Organização Arnon de Melo, no canal 25 da NET. Tá aí, muito obrigado ao nosso querido Fernando Palmeira. Gente, olha, vou falar agora de uma audiência pública que acontece daqui a pouquinho, a partir das 9 horas da manhã, no Tribunal de Justiça de Alagoas. Essa audiência pública foi convocada pela presidência da Ordem dos Advogados do Brasil, seccional Alagoas. E qual é a ideia? Que a OAB apresente os pleitos ao judiciário, principalmente em relação à morosidade do sistema judiciário brasileiro. Está aí para você os detalhes nesta arte. A advocacia tem voz, audiência pública, hoje, 23 de janeiro, a partir das 9 horas, lá no Tribunal de Justiça. E eles aí, neste banner, fazem o convite para você deixar a sua sugestão e proposta de pauta. Muito oportuna esta iniciativa da OAB e também agradecemos ao Tribunal de Justiça que está aberto a ouvir todos os pleitos da Ordem dos Advogados do Brasil. E já que falamos do Tribunal de Justiça, está chegando aí uma reportagem do pessoal do TJ e desta vez para falar da plataforma do consumidor, né, Josiel? Vamos ver então os detalhes na reportagem. O site consumidor.gov.br foi desenvolvido pela Secretaria Nacional do Consumidor do Ministério da Justiça. Segundo o juiz Bruno Acioli Araújo, coordenador da área de grandes litigantes do Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos, a plataforma serve como ferramenta para que o consumidor possa resolver seus conflitos sem ter que acionar a justiça. Para a justiça é benéfico porque é uma espécie, é uma forma de mediação digital, é um método autocompositivo de solução de conflitos, onde o consumidor ele pode se dirigir diretamente à empresa para resolucionar uma demanda existente. Isso faz com que se evite a judicialização de processos, né, e desafogue um pouco mais o Poder Judiciário. Atualmente, 479 empresas nacionais e locais estão cadastradas no site, como empresas de telefonia, bancos, lojas e companhias aéreas. Segundo dados do próprio site, atualmente mais de 1.600.000 reclamações já foram finalizadas e somente em Alagoas, 8.857 reclamações
foram registradas. O magistrado disse que nas próximas semanas pretende convocar os representantes da Casal, Eletrobras, Algás e Unimed para aderirem à ferramenta virtual. A maioria das empresas nacionais, né, de grande porte, elas já estão fazendo parte da plataforma e nós, ao analisar a plataforma, vislumbramos que as maiores empresas locais, que têm mais demandas aqui no estado, elas ainda não aderiram. Então, nós vamos iniciar as tratativas com essas empresas para tentar trazer elas para dentro da plataforma para que facilite o canal com o consumidor. O magistrado disse que a ferramenta tem alcançado um alto índice de resolução dos problemas e lembrou que o processo pode durar no máximo 10 dias. Na prática, o tempo médio tem sido de 7 dias. Às vezes tem empresas que respondem em até menos dias, né? Então, dependendo se a empresa já aceitar a reclamação como positiva, dentro desses 10 dias já pode haver a resolução da questão. O magistrado disse ainda que o NUPEMEC irá disponibilizar em breve o acesso à plataforma dentro da Defensoria Pública do Estado. Nós estamos com um projeto, né, uma parceria que o NUPEMEC, né, fez com a Defensoria Pública, então vai ser instalado um Sejusc na Defensoria Pública e dentro desse Sejusc haverá uma sala para mediação digital, né, com um funcionário auxiliando e atendendo aquelas pessoas mais necessitadas. Porque esse canal, com as pessoas mais esclarecidas, né, que têm acesso à internet de casa, eles podem já acessar de casa. E os mais necessitados, a gente também quer voltar os olhos para eles e por isso que vamos colocar uma sala de mediação digital também, né, no Sejusc da Defensoria. Muito bem, parabéns aí ao doutor Acioli, o juiz, muito legal, iniciativa extremamente necessária. Olha, nós já temos de novo o nosso querido Videlan Araújo ao vivo, trazendo informações na manhã desta quarta-feira. Eu volto com você, Videlan. De volta, Mauro, aqui na programação da TV Mar Canal 25, nós estamos ainda na parte alta da capital alagoana, né, no bairro do Pinheiro. Muita gente leva a sua vida normal aqui diante dos últimos acontecimentos. Nós estamos no cruzamento entre as alamedas Rio Branco com a Cônego Cavalcante de Oliveira, um dos trechos principais aqui do Pinheiro, em que a situação aqui é de normalidade, porque neste ponto no qual nos encontramos, eles não sofreram aquela condição da rachadura, daquela suposta rachadura depois de um tremor de terra há praticamente um ano. Algumas casas nós percorremos pelo local, ao lado do Chico Nogueira, inclusive já mostramos em outras reportagens o drama vivido pelos moradores. Algumas casas continuam em um quadro de muito risco, até mesmo de desabamento, olhando assim a condição como leigo, mas rachaduras enormes em algumas casas, alguns reparos sendo feitos, mas em tom de paliativo, e muitas casas desocupadas e prédios também, alguns deles inclusive passando até por uma certa melhoria, Mauro, para poder na fachada evitar uma condição mesmo de exposição desse problema, em que o poder público já tem atuado, as entidades também, os órgãos do judiciário têm se mostrado assim solidários a tentar resolver este problema. E dentro desse quadro que nós estamos aqui, no ponto no qual nos encontramos, a situação é de extrema normalidade, porque neste trecho aqui não foi um trecho considerado crítico, nem que obrigou os moradores de prédios e casas a abandonar suas residências. Há mais ou menos 200 metros em uma quadra por trás dessa que nos encontramos, aí sim, o quadro é crítico, porque tem casas desocupadas, tem prédios desocupados e todos os acontecimentos são suficientes para que o poder público possa tentar encontrar soluções. O detalhe é que estudos estão sendo feitos, ali, por exemplo, na entrada do Pinheiro, em que nós acompanhamos no início da semana, na Miguel Palmeira, estudos foram realizados através de encontrar respostas para a causa do tremor, mas até o presente momento nada concreto, nada que possa ser anunciado para a sociedade em termos de solução. Lembrando que também fazendo um resumo dessa semana em que muito se falou do drama vivido pelos moradores do Pinheiro, o entendimento que foi iniciado na semana passada junto com a Prefeitura, o que foi cogitado, inclusive, das reivindicações do movimento SOS Pinheiro, é de que a Prefeitura Municipal de Maceió possa conceder descontos na taxa de IPTU. Essa situação seria uma proposta da Prefeitura para tentar também diminuir um pouco dos estragos nas questões econômicas para esses moradores. Muitos morando de aluguel, outros
partindo para a casa de familiares, mas até o presente momento, nada de concreto a respeito de uma solução para o problema e para esse drama vivido pelos moradores do Pinheiro. Eu estou ao lado do Chico Nogueira, assim vou me despedindo na manhã desta quarta-feira. Deixo um grande abraço para você e você fica com a imagem do Chico nesta sequência aqui da TV Mar News. Um grande abraço. Muito obrigado ao Videlan Araújo, sempre trazendo a informação em primeira mão. Gente, eu vou para um rápido intervalo e na volta tem a previsão do tempo, mas além da previsão tem os pitacos do Lino e tem uma história que a Polani Santos vai contar para a gente envolvendo o Césio 137, aquele mesmo que causou há 32 anos uma tragédia em Goiânia. Já já os detalhes e dessa vez, por muito pouco, essa história não se repetiu aqui em Arapiraca, no nosso querido Agreste Alagoano. Já já os detalhes, não saia daí.